Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Instagram da FAP Ribeirão Preto, da FAP Pós-Graduação de Ribeirão Preto. Daqui a alguns minutinhos nós vamos começar uma live muito especial. Vamos falar de nada mais nada menos do que mulheres na ciência. Hoje vamos falar de mulher, aliás, as últimas pesquisas mostram que as mulheres são em torno de 50% na ciência. E nós estaremos hoje discutindo aqui, batendo um papo com vocês sobre qual é o papel das mulheres na ciência, sobre qual é o papel da mulher que é cientista, é mulher, é gestora, é empresária. E nós estaremos aqui hoje falando com a Thaís Guaratini. A Thaís Guaratini, que é ex-aluna da FAAP, fez pós-graduação em gestão empresarial, coordenada pelo professor Afrânio Migliolini, Afrânio Maia, que hoje é coordenador também dos nossos cursos de gestão de negócios, dos nossos cursos de processos Lean, gestão de projetos. E vai ser muito especial estarmos aqui hoje com a Thaís, batendo um papo bem gostoso, bem divertido, bem leve, a respeito das mulheres na ciência. Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, eu vou começar apresentando a Thaís, falando um pouquinho da Thaís e logo, Thaís já está aqui com a gente. Thaís já está entrando aqui, pedindo a solicitação para participar. Thaís... Já chamando aqui a Thaís para nossa live. Thaís conectando. Olha aí a Thaís. Boa noite, Oiê, Thaís. tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo bem, Obrigada. Thaís? Estou, e vocês? Tá, o som tá ótimo. Tô dizendo aqui para o Tá bom. pessoal que vai ser uma noite de bate-papo muito especial. Vamos falar sobre mulheres na ciência e já começo te agradecendo. Falta aí um minutinho. Thaís, eu vou deixar os comentários habilitados para o Tá, pessoal ir falando, ir comentando. E a Bianca, que é lá da nossa assessoria de eventos da FAP, de mídias sociais, vai ficar na retaguarda, fazendo uma seleção, levantando aí os comentários, para a gente ir apimentando esse bate-papo, que vai ser muito legal, né? Vai ser uma legal. delícia, vai ser uma delícia. São 18h59. Quem está chegando agora, quem está chegando ao Instagram da FAP, pós-graduação Ribeirão Preto, nós vamos hoje, nesse programa, nós programamos durante essa quarentena uma sucessão de lives que acontecem ou pelo Instagram ou pelo Zoom. E essas lives trazem para dentro da nossa casa discussões que não só nos colocam no centro de algumas reflexões importantes que estão acontecendo nos dias de hoje, mas informam, fazem refletir e são super atuais. E a Thaís está aqui hoje dentro dessa programação. Eu quero começar, são 19 horas, mais uma vez, bem-vindos. A Naara Makovic está aí, Rafael Segava, muita gente legal. Lucas Bariza, Cristina, Gabriel Silva, Cauê, Forcinete. Oi, Forcinete, um abração para você. Meu ex-professor também. Dimas, olha, gente boa, só gente boa. Alain, Juliana Feres, Cauê Guaratini. Esse deve ser teu conhecido, tem o meu sobrenome. Meu Thaís, filho! aí. A Bianca já entrou. Alexandre Fusco, Alexandre. Guilherme, oi Guilherme, saudade de você. Como é que vão as mediações? Um abração. A Mila, Gabriela, nossa, muita gente legal. Daniel Ricardo, Dimas Mineiro, enfim, gente, muita gente aqui para bater papo hoje sobre mulheres na ciência. Engenheiro Kleber Paiva. Kleber, um abração, hein?
Gente boa, Kleber tá sempre aí com a gente, Larissa. Enfim, eu quero falar um pouquinho da Thaís. Vamos começar com a Thaís. Para falar de mulheres na ciência, ninguém melhor do que uma mulher cientista, né? Uma mulher que está aí jovem, jovem, o que é uma delícia, porque sempre quando a mídia fala de mulher cientista ou de homem cientista, pinta aquela imagem do velho, senhor idoso, já sênior, né? Para cima dos 70 anos. E o que a gente está vendo aí é que a moçada vem na casa dos 30, na casa dos 40, gente jovem, trazendo um gás novo para a ciência. A ciência está rejuvenescendo com essa geração que vem aí. E a Thaís faz parte desse grupo. Então, eu quero começar a apresentá-la. A Thaís Guaratini é nossa ex-aluna da FAP, e isso é um enorme orgulho, Thaís. Ela fez pós com a gente em gestão empresarial. Ela é pesquisadora na área de produtos naturais. A Thaís é farmacêutica, com mestrado em fármacos e medicamentos e doutorado em bioquímica. Não é pouco não, né, gente? Já atuou como pesquisadora no Reino Unido, no laboratório de espectrometria de massas, também no Reino Unido, em Bristol, no laboratório de biologia celular, em Düsseldorf, na Alemanha, fez o seu pós-doc em química de produtos naturais, na USP, tem 37 publicações no Web of Science, além de 4 prêmios, homenagens, 6 capítulos de livros e editoria de um livro. E além disso tudo, gente, ela ainda é diretora de negócios, ela participa de um grupo de pesquisa, de empresa. Enfim, a Thaís é extremamente ativa, como gestora, como pesquisadora, como cientista. Então, Thaís, vamos começar? Vamos começar? Thaís, e aí me diga, Thaís, o que te motiva a falar desse tema aqui com a gente hoje na FAP, sobre mulheres na ciência? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, dada pela FAP, de conversar um pouquinho com vocês. Fico muito feliz, tenho muito orgulho, e a FAP foi um divisor de águas aí na minha vida de cientista, na minha carreira, né, mostrando que também é possível empreender com ciência, né? Muito, muito bom. Eu realmente tenho mestrado, doutorado, segui a carreira acadêmica e me inscrevi num concurso público para docente, né, na universidade pública, e acabei empreendendo e abri uma empresa que é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento em produtos naturais. Então, hoje a gente é composto por uma equipe de pessoas que fazem ciência, que prestam serviços na área de ciências para a indústria farmacêutica, indústria cosmética, indústria de alimentos. Então, fala o nome da empresa, Thaís, para gente. É a Liquinoflora. Vocês estão incubados no Supera, né? Ou não? Nós fomos incubados. Foram incubados. A gente começou em 2008, né? Uma época em que estavam borbulhando editais de incentivo à inovação. Então, a gente pegou essa onda de incentivo mesmo, de transformar a ciência, a tecnologia que a gente faz na bancada em produtos. E a gente ganhou vários projetos para fomentar essas tecnologias e abrimos a Liquinoflora em 2008. E ficamos incubados até 2012. Hoje nós somos 3 sócias, eu que cuido dos clientes, a Fernanda que cuida dos projetos científicos, e a Elaine, que cuida da parte administrativa, e a gente tem um sócio, que é o professor Calegari, que cuida da gente. Então, nós somos em 4 na empresa e temos uma equipe aí de, ao todo, 21 pessoas, 21 colaboradores trabalhando, fazendo ciência aplicada, né, diariamente, tentando propor novas soluções para o mercado diariamente. Thaís, e me diga, já que você puxou o assunto, e esse assunto é muito legal, porque Ribeirão Preto é um lugar
que é polo internacional de empresas incubadas, e nós estamos despontando aí nacionalmente e internacionalmente nesse sentido. O que significou para você, em termos de alavancagem, enquanto cientista, ter a oportunidade de empreender a partir do incentivo do Supera? Eu falo sempre que se não fosse a Supera, se não fosse aquele contexto, a gente não teria conseguido chegar onde chegamos, né? O Supera proporcionou para a gente aí transformar as nossas ideias em um negócio, porque a gente sabia, né, fazer ciência, a gente sabia trabalhar na bancada, mas transformar isso em um produto, com certeza, assim, foi graças a todo o apoio que a gente teve do Parque Tecnológico. E agora a gente está até querendo voltar para lá. Eles lançaram um edital, né, para quem quiser construir, né, nos terrenos lá do Parque Tecnológico, foi lançado agora recentemente. E como a empresa está crescendo, a gente já está pequeno onde a gente está, nós estamos pensando em participar, em voltar para lá, mas agora como uma empresa residente no parque e não mais na incubadora, né, como foi no passado. Então, com certeza, é um ambiente assim que inspira inovação, né? Que não tenho o que falar. É uma grande oportunidade para a gente aqui em Ribeirão, com certeza. Mas tem a ver também com foco, né? O foco individual tem a ver obviamente, com o apoio, mas também tem a ver com foco. O Kleber, que foi teu professor lá na FAP, está aqui dizendo, ó, tive o privilégio de lecionar para a Thaís na FAP, e pelo legal, seu foco, dedicação e competência, o sucesso era só uma questão de tempo. Mas o Afrânio passou por aqui, mandou um abraço, está em aula. Uhum. Mas, Thaís, me diga, na tua trajetória como mulher cientista, um aqui dos participantes passou dizendo assim, mulher aonde ela quiser, e é bem isso mesmo, né? Mulher aonde ela quiser, onde quer que seja, se for um desejo dela, ela pode estar, ela tem todas as competências e habilidades para isso. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa tua trajetória, porque a gente sabe que o Brasil ele tem um diferencial. Recentemente saiu uma pesquisa e o Brasil desponta internacionalmente com o número de mulheres na ciência. O Brasil tem quase 50% do seu plantel de cientistas composto por mulheres. E nos últimos 3 anos, ele também apresentou um dos maiores crescimentos do número de mulheres cientistas em relação a outros países. Me fala um pouquinho da tua trajetória, me fala um pouco o que significa isso. É o Brasil, são as mulheres que estão olhando para a ciência de outra forma, estão encontrando novos caminhos, novas oportunidades, ou é o mercado que está se abrindo, a área da ciência que está se abrindo. A partir da tua experiência e do teu conhecimento sobre o tema, fala um pouquinho para a gente, Thaís. Primeiro, eu acho que assim, é um assunto que é muito importante a gente falar, porque realmente a gente tem que ensinar as nossas filhas e os nossos filhos que eles podem estar, que as mulheres podem estar aonde elas quiserem, né? Isso é extremamente importante da gente falar. E na verdade o único critério que deveria importar seria a competência, né? A gente não precisaria estar falando disso, mas precisamos falar. Eu queria trazer alguns números, até estou com uma colinha aqui de uns números, porque é bem interessante esse assunto, realmente tem esse estudo, eu vi e estudei um pouquinho aí sobre algumas mulheres que levam essa pauta adiante, né? E a gente tem mesmo um número bem parecido de homens e mulheres na ciência. No Brasil, as mulheres começaram a ingressar na universidade só depois no começo do século XX. E aí a gente já é 50% nos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação. Só que apesar desses números animadores,
não é só estimular o ingresso das mulheres na academia, porque à medida que as mulheres elas avançam na carreira, esse percentual de mulheres diminui. Então, a gente vê menos mulheres, o que os pesquisadores chamam de efeito tesoura. Enquanto você vai avançando na carreira, a gente tem menos mulheres. Tem vários indicadores para isso. Isso não é só no Brasil. 1 em cada 3 cientistas no mundo são mulheres. Então, a gente tem aí mais ou menos 33% de representatividade feminina. Se a gente olhar para os ganhadores do Prêmio Nobel, que é uma coisa, né, que todo mundo conhece, dos 923 cientistas agraciados pelo Prêmio Nobel desde 1901, tá? Só 53 foram mulheres. Tá? Então, é menos do que 6%. É muito baixo ainda, né? Outra coisa, aqui no Brasil, uma das maiores honrarias da carreira de um cientista é ele fazer parte, é ele ser membro da Academia Brasileira de Ciências. Essa academia, ela existe desde 1916. E só 60 anos depois que as mulheres ocuparam a primeira cadeira. Estou olhando o Forcenet ali falar da maratona, eu vou falar ainda das corridas. Não aguenta aí. Segura aí que eu vou falar. Então, assim, na Academia Brasileira de Ciências hoje são 467 homens titulares e só 86 mulheres. Ou seja, 16% só das cadeiras são ocupadas por mulheres. E, infelizmente, né, essa baixa presença das mulheres nesses espaços passa longe de ser pela falta de interesse delas ocuparem esses lugares. Então, realmente, é um assunto que a gente tem que abordar, que a gente tem que conversar muito com as crianças. Infelizmente, existe um viés inconsciente da sociedade que as mulheres são menos capazes. E esse viés ele é visto em inúmeros trabalhos. Tem um trabalho muito interessante com crianças do ensino fundamental, onde os pesquisadores pediram para as crianças desenharem os cientistas. E é muito estereotipado. Dos 15 desenhos, 13 eram homens. Ou seja, assim, realmente as próprias crianças não enxergam cientistas mulheres. Tem esse estereótipo, como você falou, né, no começo da nossa conversa, do cara malucão, tipo Einstein, e muito com a referência masculina. E muito com referência também em laboratório de pesquisa. Tem muito pesquisador em diversas áreas, né? Economia, administração. Fazendo ciências humanas, ciências sociais, Exato. ciências sociais aplicadas, né? Nós somos muitas em muitas áreas, né? Exatamente. E infelizmente é isso. Realmente a gente tem, à medida que a gente vai avançando na carreira, onde se tem os cargos mais empoderados ou cargos políticos, a representatividade feminina diminui demais. Isso é muito enraizado, né? É uma coisa que a gente é histórica. E a gente tem que mudar devagarzinho. A gente tem que mudar. Não a gente fala, né? Parece, nossa, é feminista, é brava. Não, vamos deixar de criar esses estereótipos. É um assunto que a gente tem que abordar. Precisa refletir, né? Eu estive numa live a semana passada com a Mary Del Priore, falando sobre a história das mulheres. E a Mary disse o seguinte: é hora de nós... É claro que existe uma situação desigual ainda, é claro. Mas a Mary diz assim, vamos falar menos de coitadismo e vamos falar mais de protagonismo. Sim. Né? As mulheres estão aí, elas sempre trabalharam, elas sempre foram à luta, elas sempre sustentaram lares, elas estavam aí o tempo todo. Mas culturalmente elas são menos visíveis do que os homens, né? E uma das coisas interessantes, tem uma pesquisa da Fiocruz
que fez um levantamento sobre a representação das mulheres na mídia, das mulheres cientistas na mídia. E exatamente isso que você disse, Thaís, né? Exatamente essa representação do homem no laboratório, com o microscópio, né? Aquela coisa muito estereotipada. E aí essa pesquisa diz da importância da mídia começar a formar novas representações, não só dessa mulher, mas também do homem cientista, né? Homens e mulheres que têm perfis diferentes de se fazer ciência, porque senão fica parecendo que a ciência tem só uma faceta, não é mesmo? Com certeza, Né? não é a realidade, né? É bem por aí mesmo. Agora, fala para mim um pouquinho, Thaís, sobre a importância e o papel dessas mulheres hoje na pesquisa científica. Qual é a contribuição, qual é o papel, qual é a importância hoje das mulheres na ciência? Eu acho que não só na ciência, em todos os campos, a gente precisa ter diversidade, né? Na ciência, a gente precisa ter gente diferente, pensando diferente, para ter mais soluções em qualquer área. Então, esse assunto tem até estava vendo um outro estudo que foi feito já pela segunda vez por uma consultoria americana em 12 países, com mais de 1.000 empresas globais. E as companhias que têm maior diversidade de gênero têm 21% mais chances de apresentar resultados acima da média do mercado. Então, assim, não é só na ciência, é no mundo dos negócios. E a gente, né, um país tão diverso, a gente tem que aproveitar essa diversidade, também cultural, também étnica. Nesse mesmo estudo, eles falam que essa maior probabilidade de ganhos é de 33%, quando a empresa ela tem maior diversidade cultural e étnica em cargos de gestão. Então, você atribui isso a quê, Thaís? É aprendizado. A diversidade gera relacionamentos mais criativos, relacionamentos mais tolerantes enfim, a que você atribui isso? A gente tem que ter pessoas pensando diferente para instigar, né? Todo mundo tendo o mesmo pensamento, a gente não sai do lugar. A gente tem que ter gente levantando hipóteses diferentes. E tem uma cultura que a gente precisa derrubar, né, Thaís? Aquela cultura do individualismo na ciência, né? Porque uma das pessoas que entraram aqui, o grupo Fito Brasil, ela diz o seguinte: é muito legal a gente se apoiar e nos defender em todas as áreas. Eu traduzo um pouco o que ele está dizendo aqui, ou ela, não sei, né? Ela, a Nayara, super empreendedora. Aí, então, a necessidade da cooperação. É a cooperação. E a ciência, aquela que apresenta resultados mais efetivos e mais eficazes para o bem comum, para a sociedade, é aquela que partilhou, cooperou nos processos. Então, eu queria que você conversasse um pouco para quem está começando, está querendo ser cientista, está querendo iniciar, está aí na graduação e está pensando, será que eu faço mestrado, doutorado? Qual é a importância de ser cooperativo, colaborativo, como disse aqui no comentário, de se apoiar. Né? Se apoiar. Com certeza. Eu acho que isso também a gente tem visto muitas essas redes de apoio agora, né? Com a pandemia, muita gente empreendendo virtualmente, muitos grupos de estudos. Eu tive a oportunidade agora de assistir uma live também com a professora Márcia Barbosa. Ela é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma física brasileira e que defende muito, né, essa igualdade de gêneros. E ela falou numa live de uma iniciativa lá da Universidade Federal de Goiânia e foi extremamente interessante. Ela é uma das 7
mulheres mais importantes na ciência que foi promovido pela ONU. Quem que sabe disso? É uma brasileira, uma das 7 cientistas mais importantes do mundo. Né? E aí a gente Olha que volta na questão da orgulho. mídia. A gente volta na questão da Sim, mídia, né? Nós sim, e na voltamos à questão da questão... gente se apoiar, da gente ter essas redes colaborativas, né? E eu acabei me envolvendo também agora recentemente num outro projeto com um grupo de mulheres sensacionais, que é da empresa Eborá, que é uma empresa que tem um foco na qualificação de mão de obra feminina, através de mel, através de cera de abelhas e própolis, mas de abelhas nativas, brasileiras. Então, a ideia é transformar esses produtos brasileiros em tecnologia. E elas têm uma rede de apoio, deixa eu ver se eu acho aqui. Elas têm uma rede de apoios, elas fomentam atividade com mulheres de assentamento, né? Tentando levar um pouco assim, de melhores condições de vida para essas mulheres através da ciência. Né? Então, acho que Porque uma o que a iniciativa... gente vê, Thaís, é uma das coisas que a Meryl Del Priori falou e que mexeu muito comigo também, que ninguém está querendo brigar, né? Não, Não tem essa muito longe história de disso. vamos brigar, ai, homem e mulher. Aliás, isso é um A pensamento gente não tão é melhor. reducionista, né? Muito pelo contrário, não é A gente é melhor que igual. homem. A gente é igual. Exatamente. Competências e habilidades, é disso que a gente está falando. Uhum. E quando a gente fala em cooperar, não é só cooperar entre as mulheres, é a cooperação também, homens, mulheres, enfim. Sim. Enfim, quem quiser vir para a cooperação. É uma parceria. Porque o processo de cooperação, ele gera novas ideias, ele é criativo, ele possibilita novos espaços de produção científica e de empreendedorismo. E aí eu queria te perguntar, Thaís, queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, como foi saltar esse salto? Você teve essa carreira de pesquisadora, né, acadêmica, e assim, eu estou me sentindo muito confortável em bater esse papo com você, porque eu tenho uma trajetória parecida no sentido de ir da carreira acadêmica para ser empreendedora também. Então, eu queria que você contasse para quem está nos assistindo como é que foi sair, não sair, porque você nunca saiu, né? Não é isso, mas talvez integrar. O termo correto é integrar os bancos acadêmicos de pesquisa científica e os laboratórios com a gestora Thaís. Como é ser Thaís cientista e Thaís gestora? A mentalidade do acadêmico é difícil se adaptar para a mentalidade do empreendedor? Eu acho que a gente leva algumas vantagens aí pelo fato de gostar de estudar, de se dedicar bastante, né? Como eu falei, eu terminei o doutorado em 2008, defendi a tese numa sexta-feira, no outro domingo eu casei. Tudo aconteceu na minha vida em 2008. Engravidei logo em seguida do meu primeiro filho e fundei também, né? Fundamos a Liquinoflora também em 2008. Então, foi uma revolução na vida, assim. E eu acho que desde o mestrado eu fiz numa área bem aplicada, eu trabalhei no mestrado com cosmetologia. Depois, no doutorado, eu procurei um grupo de pesquisa que tivesse uma conexão com uma empresa. Então, o meu trabalho de doutorado era vinculado a uma indústria de cosméticos na época. A gente desenvolvia um produto em colaboração com eles. Então, eu sempre tive um pouco esse viés de aplicar a ciência, né? De fazer uma ciência aplicada. E eu lembro que eu até comentava com vários colaboradores de bancada, assim, eu falava, gente, eu gosto muito de resolver o problema de vocês, assim, né? De colaborar, de ver, porque cada hora uma coisa diferente, uma coisa nova. E acho que isso eu levei para frente. Então,
eu não me via tendo uma linha de pesquisa, né? Seguindo a carreira acadêmica e tendo essa linha de pesquisa. Eu queria resolver vários problemas, assim, que me trouxessem, desafios científicos que me trouxessem. E aí a gente começou... E a curiosidade, se sentir desafiado e ter interesse pela resolução de problemas que são comuns na sociedade é fundamental, né? Ó, o Dirceu Martins está passando por aqui, amigão nosso. Dirceu, obrigada pela presença, dizendo que tá super legal o papo. E outro, tem um monte de gente entrando aí falando, deixando um abraço, dizendo que tá super legal o papo. Mas aí me diga, essa curiosidade, esse desejo de fazer ciência para resolver problemas e tornar a sociedade melhor, é o que deve mover o cientista? Sim, com certeza. Com certeza. A gente, logo no começo, assim, é muito difícil essa transição, porque hoje em dia já tá bem diferente, porque eu vejo muitos doutores dentro das indústrias. Então, a indústria... Porque era muito raro antigamente, né? Muito raro, muito raro. O único caminho para quem tinha doutorado era ir para a universidade, né? Era ficar e seguir carreira acadêmica, era o mais natural. E hoje não, hoje está mudando. Hoje tem muita gente dentro das indústrias, porque se não tem ciência, não tem desenvolvimento econômico, não tem inovação, né? E para um país ser desenvolvido, ele precisa ser super potente em ciência. Então, isso, todas as grandes potências do mundo já entenderam e investem nisso. E as empresas também. Então, isso para a gente, essa interlocução melhorou bastante, à medida com que a gente consegue discutir dentro das indústrias com alto nível. Então, basicamente, é essa ponte que a gente faz. A gente ainda compra muitos serviços da universidade, né? Tem equipamentos caríssimos que estão disponíveis hoje no Brasil só em centrais analíticas dentro da universidade. Então, e que a gente tem know-how para comprar essas análises e entender o que está acontecendo, resolver problemas para a indústria. Então, isso é que motiva. E me diga uma coisa, as suas competências, as competências que você adquiriu como gestora, como é que você as aplica hoje no teu trabalho e vice-versa, né? E as competências de cientista, como é que você aplica lá na tua empresa? Quando você vai pesquisar um novo produto, desenvolver um novo produto, como é que você integra as competências de cientista e de gestora? Isso também é um aprendizado diário. A gente tive que estudar muito essa parte de negócios, né? Sabia fazer ciência, sabia tocar um experimento no laboratório, mas fazer com que isso se tornasse um negócio é outra conversa. Então, muito planejamento, acho que a gente aprende. E aí, só fazendo um parênteses, eu gosto muito de colocar exemplos da corrida na minha vida, como o Forcenet já expôs. Então. Porque aqui você colocou, ainda por cima é maratonista, né? Que é uma parte importante da tua vida, porque eu já vi 3 ou 4 pessoas aqui falando que você tem esse perfil de maratonista, ou seja, você é esportista também, né? Isso, mas eu gosto bastante de trazer essas reflexões, porque se você não se planeja para treinar e, né, fortalecer seu corpo, e, enfim, estabelecer uma rotina de treino, você não corre uma maratona. E a mesma coisa com tocar um negócio, né? Se você não tem tudo planejado, aonde você quer chegar, quais os meios você quer percorrer para chegar nesses fins, dificilmente você tem sucesso. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito aí nessa parte de gestão e tento trazer. Você sabe, Thaís, eu estava pensando aqui, eu estou ouvindo você falar,
nós temos aqui, a Bianca está colocando, ó, essa conversa está muito legal mesmo. Faço parte de uma equipe composta por 100% de mulheres, incluindo a minha gestora, né, que sou eu. E de fato, eu não sei quanto a você, mas eu já trabalhei com equipes mistas, homens, mulheres, enfim. Uhum. Já trabalhei com equipes com idades mistas, né, com diferenças geracionais. Já trabalhei com equipes em que só eu era mulher, né, toda a equipe era homem, era composta por homens. E já trabalhei em equipe só de mulheres. E a minha experiência, eu não sei como é que foi a sua, mas a minha experiência é que, por questões culturais, por questões, por pressão da sociedade, as equipes são diferentes quando tem composições diversas. Os ambientes que têm maior diversidade, como você disse aqui agora há pouco, tem mais condição de desenvolver tolerância. Mas é possível você montar equipe só de mulheres ou só de homens e ter sucesso também. Você tem uma equipe mista lá na tua empresa, né? Sim. Você tem mulheres e um homem. Como é que é esse relacionamento no dia a dia? Como é que vocês dividem as competências? Como é que são as relações? E como é que vocês administram os desafios de trabalhar numa equipe de 4 gestores numa única empresa, na mesma empresa? Eu acho que a gente consegue se dividir muito bem, cada um toma conta. A gente tem papéis bem definidos, né? E a gente tem as premissas bem definidas da empresa. Então, eu tenho total liberdade de tomar iniciativas frente a essas premissas. E eu sei também que os meus sócios, eles vão tomar essas iniciativas frente a essas premissas e a gente está alinhado com isso. Então, isso é muito importante. A gente, o tempo inteiro, estar alinhados, nós 4, para termos as mesmas ideias e conversarmos a mesma língua, né, com toda a nossa equipe. E a nossa equipe, modéstia à parte, é fantástica. A gente tem gente diferente, que vem de lugares diferentes, com idades diferentes, que trazem, né, desafios diferentes. Eu já passei dos 40 anos aí e a gente tem uma turma nova com um gás, com uma geração totalmente diferente, né? E é muito legal, a gente tem muito a aprender, porque são visões diferentes. E as visões diferentes trazem possibilidades diferentes de solução de problemas. Com certeza. O Laércio está dizendo aqui que a diversidade é a base da universidade. É isso mesmo, Laércio. Não tem dúvida, né? Não só da universidade, e aí tem uma pergunta aqui da G. Martins Castro. Ele diz o seguinte, é muito mais uma colocação para você. Ele fala, eu acho que o mais difícil de se administrar em uma equipe é a vaidade e o ego. E lá embaixo, Daniel Ricardo Costa diz, maior dificuldade de gerir uma equipe e manter o time motivado, manter o foco dentro dessa pandemia, onde o home office acaba sendo algo normal. E aí, o que você me fala, Thaís? Home office. Ai, Jesus! É bem tenso, mas a gente precisa se adequar, né? Trabalhar com esse novo normal. Como a gente é um laboratório de pesquisa, a gente depende da infraestrutura, né, para tocar, a gente teve várias conversas e a gente também gosta de trabalhar de uma maneira muito aberta, né, sendo muito transparente com a equipe. A gente acha isso muito importante. E desde o começo a gente falou, olha, gente, estamos passando por momentos que não são normais, que a gente nunca viveu, né? A gente também não tem a solução dos problemas. O que é a nossa ideia hoje? É abrir para quem puder fazer o home office, porque o pesquisador ele precisa estar no laboratório durante o experimento, mas ele pode analisar os dados na casa dele, por exemplo, né? Alguns não, alguns já têm que estar lá para fazer, para cuidar de equipamentos e tudo mais. Então, a gente precisa ponderar e cada um precisa mesmo ter um bom senso
para entender. E eu acho que isso a equipe super agarrou. Para a indústria farmacêutica está sendo um grande desafio de remodelamento, porque eles fazem o planejamento anual para o ano seguinte e, de repente, veio a pandemia, novos projetos tiveram que ser incorporados e os antigos não deixados para trás. Então, acabaram terceirizando muita coisa e com isso, a demanda para a gente aumentou muito. Então, a gente Thaís, você também teve sabe, que... eu vou colocar aqui o nosso papo tá tão gostoso que tá voando, né? Já são 20 para as Eu 8 e a sei. gente sabe que o Instagram tem aí um limite. Ele Então, daqui a corta. pouco a gente vai começar já, né? Tá. Mas, Thaís, você sabe que trabalhando home office, minha equipe toda está em home office e os desafios que isso significa, e os desafios, claro, para homens e mulheres, mas vamos falar Uhum. das mulheres, principalmente as mulheres que têm filhos pequenos. E aí Uhum. você está ali, está fazendo uma reunião, a reunião remota, o filho está pedindo teu carinho, está pedindo tua É. atenção, né? E a casa tá ali, aquela confusão, e você eu tô falando um pouco por mim, e tô falando um É. pouco pelas meninas da minha equipe, que enfrentam todas elas a mesma situação. Tem sido um ambiente muito estressante. Como é que tá isso para tua equipe? Administrar esse estresse, porque muita gente fala, eu tô em casa, tô de boa, né? Não, o estresse quintuplicou, né? É. Foi às alturas e ao espaço e voltou, né? Porque as demandas são muitas. E aí você tem que fazer reunião com o filho no colo. Então, É. como é que vocês estão administrando isso? A gente tem tentado flexibilizar bastante. Temos uma colaboradora agora que acabou de voltar de licença maternidade. Como é que você fala para uma mãe que está voltando de licença maternidade com um bebê de 4 meses vir trabalhar no meio dessa pandemia, né? Tem que ter, tem que ser compreensivo, não tem por que a gente falar, não, vem aqui trabalhar. Não, a gente remodelou toda a situação, o trabalho dela, planejamos de uma maneira diferente para que ela pudesse ficar em casa mais tempo, pelo menos um pouco até o bebê ficar maior, porque a gente também é mãe, a gente, né, É se isso. coloca no lugar, você se Você coloca no sabe, lugar. Thaís, isso que você está falando me fez pensar uma coisa aqui agora. Eu fiquei pensando assim, em termos de direitos humanos, né? Os direitos humanos nos ensinaram, e a gente já passou da fase do liberdade, a gente já conquistou as liberdades civis, as Uhum. liberdades políticas, a gente passou pela fase da igualdade perante a lei, né? A isonomia. Será que finalmente, vamos falar assim, não podemos dizer que essa pandemia trouxe nada de bom, é claro, mas pelo menos ensinar, ela precisa ensinar alguma coisa. Sim. Será que essa pandemia vai nos ensinar a terceira etapa, né? Porque lá, liberdade, igualdade e fraternidade. Será que essa pandemia vai ensinar as empresas a serem mais fraternas nos seus modelos de gestão? Porque quando você flexibiliza para uma mãe que não pode voltar, né? Claro, como é que ela Uhum. deixa uma criança em casa de 4 meses e vai trabalhar nesse ambiente de pandemia? Será que isso já é uma luz no caminho para nós termos empresas mais colaborativas, cooperativas e fraternas, no sentido de serem generosas uns com os outros dentro do ambiente, de serem, de empatizarem com a situação dos É. colaboradores? O que A você gente, acha? Eu, a eu gente, viajei muito na maionese? não, não. E a gente Ou eu fui muito acredita otimista, muito idealista? nisso. Não, a gente acredita muito nisso, sabia? As pessoas têm que estar bem para fazer o trabalho delas bem, né? Senão, qual vai ser a sua produtividade? Né? Acho que a gente tenta. Tudo bem, a gente é uma empresa pequena, são 21 pessoas ao todo trabalhando, então a gente até tem essa flexibilidade mesmo. Mas a gente precisa olhar para o outro e tentar se colocar no lugar, né? Eu acho que realmente a gente vai sim com essa pandemia aprender a
explorar o que cada um tem de melhor e não necessariamente a presença da pessoa ali naquela hora, naquele espaço, né? Talvez isso mude muito a relação de trabalho. No meio da pandemia também, a gente acabou recontratando uma colaboradora que trabalhava com a gente há 2 anos, e aí se mudou para São Paulo, e a gente é uma pessoa excelente, que faz entregas extraordinárias. Por que não trabalhar à distância? Nós aprendemos aqui a trabalhar assim. Ô, né? Thaís, e tá aqui, o pessoal está colocando aqui, ó, estão chamando você de liderança servidora, exemplo de gestora humana. Thaís, estão falando das demissões, a gente está ouvindo demissões, empresas, inclusive do setor que você atua, empresas da área da saúde, por incrível que pareça, empresas da área da saúde que estão com dificuldade muito grande, que não atuam no setor de primeira necessidade, né, de sustentação à vida, estão com muita dificuldade financeira. E Ribeirão Preto é um polo da indústria da saúde, né? De fármacos, de biológicos, tem o APL da saúde, tem lá o próprio Superapar que abriga o APL. E nessa situação de pandemia, quando as pequenas e médias empresas são as que mais geram emprego no país, está faltando incentivo, um incentivo mais forte para que essas pequenas e médias empresas continuem empregando durante essa fase de crítica, não tá? O que você acha? Com certeza, Lilian, a gente é muito abençoado, assim, por estar passando bem, né? Essa pandemia, mas está muito difícil. Já é difícil ser uma pequena empresa no Brasil normalmente, no meio da pandemia, então não tem incentivo e infelizmente a gente tem visto mesmo muitas empresas fechando as portas, tendo que demitir porque não conseguem fazer o negócio girar, né? A economia realmente vai sentir muito. E para a gente terminar, assim, não, nós temos aí mais 5 minutinhos, Thaís, uns 6 minutinhos, né? Eu queria que você encerrasse esse nosso bate-papo falando para o público, você, mulher, cientista, empreendedora, fazer ciência no Brasil hoje, na atual situação que nós estamos vivendo, não só de pandemia, mas de investimentos na ciência, fazer ciência no Brasil hoje. Quais são os desafios? Hoje está muito desestimulante fazer ciência no Brasil, né? O meu marido é cientista, é pesquisador da universidade, então a gente vive isso dentro de casa também. Eles sofreram muito preconceito esses últimos anos aí, mas eu acredito 100% que a gente não pode desanimar, né? A ciência é o caminho para o desenvolvimento do país. Então, realmente, estamos passando por uma fase difícil, por uma fase sombria, mas não desiste. Não desiste. Se é isso que te move, se é isso que te motiva, a gente tem que ir atrás. E o recado que você deixa para as jovens cientistas que estão começando agora, estão lá na faculdade, fazendo graduação nas mais diversas áreas da ciência, seja cientista de humanidades, seja ciências sociais, biológicas, exatas. Deixa um recado para essas meninas de 17, 18, 19 anos, que passos que elas devem seguir, que competências e habilidades elas devem desenvolver para chegar onde você chegou, né? Para ter você como espelho. Eu acho que é muita dedicação mesmo, não desistir no primeiro obstáculo. A gente não pode deixar natural esses pequenos preconceitos que a gente sofre no decorrer da carreira e que parecem normal, não são normais. A gente tem que bater de frente, tem que discutir e tem que se impor.
porque não há diferenças, é como a gente já falou, a gente não é melhor nem pior, a gente só quer o nosso lugar igual, né? Então não desista, tem espaço para todo mundo e é preciso de diversidade para fazer ciência. Então, É isso aí, vão em ciência é que nem frente. coração de mãe, né? Ciência é que nem É, coração de mãe, cabe todo mundo. Pode com vir todo mundo certeza, para dentro que a ciência abriga, né? com certeza. Thaís, olha, e aqui tem aqui uns recados que vale a pena colocar. O Laércio está te dando os parabéns pelo tema, pela clareza nas questões. Lá do grupo Fito Brasil tá dando, olha, parabéns pela live, mulheres como vocês são inspiradoras. Opa, obrigada. Parabéns para todas as mulheres na ciência em todas as frentes. A Daniele tá aqui, Thaís, parabéns, você é uma super inspiração para nós jovens cientistas. Ai, que Ah, bonito. que Ai, linda. vai ficar até mais gostoso dormir hoje, né, Thaís, depois É, dessa. fica feliz. Ana Paula, esperança sempre. Aí o Murilo, parabéns pela live, mulherada, bora pra cabeça. E aí, parabéns. Acho que, olha aqui, ó, parabéns, minha filha. Acho que tem papai ou mamãe assistindo aí. A mamãe. Muito inspirador o papo. Parabéns, Thaís e Uhum. Lilian, pela agradável e valorosa live. Kleber, brigadão, brigadão mesmo por você ter ficado com a Que gente. bom. Elídia, parabéns, orgulho de fazer parte da equipe. Olha aí, alguém da equipe. É. Gente, nós estamos finalizando. Daqui a pouquinho o Instagram já derruba a gente, então, né, não vamos deixar fazer isso, porque a gente pode até cair, mas cai em pé, né, Thaís? Cai É. em pé. Se cair, cai em pé. Ou se cair, cai, sabe, já para frente, porque aí já está ganhando mais Um espaço adiante, passinho, né? é. Dando um passinho. Espero que Pessoal, tenha inspirado, né, muitas mulheres e homens também a se enveredar aí no mundo da ciência e da pesquisa. e é muito legal, porque você contou da tua história, contou da tua vida, e é isso, vidas que inspiram, né? Não é teoria que inspira, o que inspira são vidas, né? Vidas vividas de verdade, né? Que foram vividas com problemas, foram vividas com desafios, mas foram vividas com verdade e chegaram na maturidade com sucesso. Então, Thaís, muito obrigada. Eu que Pessoal, agradeço. nós estamos aqui no Insta da FAP. Sejam bem-vindos nas nossas próximas lives. Acompanhem. Vão vir outros temas por aí super legais para a gente discutir. Thaís, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco numa segunda noite, com esse papo super legal com a gente, falando de mulheres na ciência. Foi um prazer enorme ter você Eu que aqui. agradeço, Lilian, foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Um abração. Pessoal, um abraço a todos vocês e um beijo grande da FAP no coração. Um abraço. Tchau.